Olá, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje é do Tiago. Por que, apesar de saber dos efeitos dos bons pensamentos na mente, corpo e vida, parece tão difícil aplicá-los? Adorei a pergunta. É uma pergunta cheia de ramificações. Nós poderíamos fazer um seminário sobre o que ela representa, tá? Mas, para a gente ser bem objetivo, nós vamos pegar os elementos que compõem essa estrutura. Existe a maneira com que você construiu o seu dia a dia. E o nosso dia a dia é construído de experiências novas, muitas, inúmeras. A quantidade de experiências novas são tão grandes porque os sensores que nos ligam ao mundo real são muito perceptivos. Para vocês terem uma ideia, só pela visão, tá? Só olhando aqui, entra na nossa mente 400 bilhões de bytes de informação. Mas nós temos consciência de mais ou menos 2.000 bytes. É essa a proporção, ó. 400 bilhões, 2.000. E esse mundo de informação que entra e você não tem consciência? Eles vão sendo filtrados por uma série de mecanismos que nós criamos através da evolução para facilitar o gerenciamento da informação. E uma dessas técnicas é o que nós chamamos de automatismo cerebral, tá? Nós criamos padrões, filtros de padrões. Então, em vez de pegar cada uma das informações separadamente, como faria um computador, tá? Como é que o nosso computador biológico lidou com isso? Ele criou o que a gente chama de filtro de padrões. Então, em vez de catalogar cada informação separadamente, ele seleciona as próximas e constrói um padrão. Então, por exemplo, uma imagem que não tem modificações num determinado período de tempo, ou as modificações são constantes, joga tudo isso no computador para você ter uma ideia. Você vai compactando e perdendo a consciência. Por quê? Dar consciência a informações repetidas, insignificantes, com pequeniníssimas variações, seria um gasto energético muito ruim para você. Você gastaria energia à toa sem uma finalidade. Então, o que ele faz? Ele automatiza a maior parte do processo. Então, por exemplo, dirigir ou colocar o carro na garagem. Você tem ideia de quantas atividades complexas você realiza para fazer essa atividade? Não, você não tem nenhuma consciência. Você faz tudo isso de maneira automática, de maneira inconsciente. Então, é um mecanismo de adaptação excelente, extraordinário, que nos permitiu ter uma quantidade enorme de processamento sem aumentar a temperatura, sem excesso de gastos energéticos e que nos permite um nível de eficiência sem igual. Bom, só que tem um preço. Que preço é esse? O que é padronizar? Então, existe no nosso cérebro um filtro que quando você repete uma experiência sensorial muitas vezes, ele reconhece, você fez isso muitas vezes, você dar total atenção a isso todo o tempo é um gasto inútil de energia. O que ele faz? Ele joga para o automático. Então, a próxima vez que você for vivenciar essa experiência sensorial, você não vai ter consciência dela. Ou seja, em off, você sabe que isso aconteceu, sabe que isso viveu, mas o seu consciente, o raciocínio objetivo, lógico, essas análises, não está participando desse processo. Foi para o nível inconsciente. Mas você não faz isso só com experiências sensoriais, por exemplo, uma paisagem, sons. Você não tem todo o tempo a consciência dos ruídos ao seu redor. Depois de um tempo você deixa de ouvir, ou na verdade, deixa de prestar atenção neles. Mas isso não acontece só com imagens, com experiências sensoriais. Isso também acontece com atividades intelectuais. Sequências de atividades. Então, quando você repete uma determinada resposta emocional, uma determinada resposta intelectual, uma determinada sequência de atividades repetidas vezes, o cérebro faz o que faz com as imagens, com os sons,
automatiza. E aí você perde a consciência de que fazia isso. Então, a sequência de coisas que você faz para pôr o carro na garagem. Depois de algum tempo, você faz sem perceber nenhum desses passos. Tanto que se você fosse descrever passo a passo, você não conseguiria pôr o carro na garagem, tá? É mais ou menos, você acabou de tirar a carteira de motorista, fez a prova, botou seus amigos para dar um passeio no seu carro novo, tá andando, aí alguém, sua namorada do lado, fala qualquer coisa, não, fica quieto que eu estou dirigindo, agora aperta a luz. Aí, tudo o que você está fazendo, você tem que prestar atenção, tem que dar atenção, mas 10 anos depois, ela não é sua namorada, sua esposa, tem 3 crianças atrás, tem que fazer um monte de coisa e você não está mais prestando atenção. Você está fazendo tudo aquilo no automático, sem nenhuma consciência. Você, inclusive, pode conversar sobre outras coisas enquanto dirige e quando vem o caminhão, você freia sem prejuízo. Por quê? Porque tudo isso foi automatizado, inclusive, olha só, você não está prestando atenção não significa que não esteja com a sua atenção no ato de dirigir, porque é uma questão de sobrevivência. Uma parte do cérebro está lá analisando aqueles que estão ao seu redor, tanto que você freia sem pensar, tá? Inclusive, se você estiver no passageiro, você freia também. Tudo isso são processos inconscientes. E nós automatizamos coisas boas, como dirigir, mas também automatizamos coisas ruins, como fugir de certas situações, como procurar recompensas imediatas quando deveria dedicar mais tempo. Automatiza coisas ruins. E quando nós automatizamos coisas ruins, nós as fazemos sem perceber. Então, no momento em que você está pensando, está consciente de uma mudança que você quer realizar no seu jeito de pensar ou no seu jeito de agir, você faz como quer. Mas toda vez que você para de pensar ativamente sobre essa mudança de atitude ou de comportamento, você volta aos padrões anteriores. Por quê? Porque o anterior está automatizado. Você não precisa pensar para fazer. Já essa nova postura, você precisa de motivação, de atenção, você precisa estar pensando na hora para realizar. Bom, e não existe isso. Não pense num canguru. Por que eu falo canguru? Porque é uma brincadeira que eu faço recorrente em algumas palestras, né? Eu peço à plateia, pense num canguru. Ok, estão pensando? Aquele bichinho australiano? Pense num canguru, pense num canguru. Todo mundo está pensando? Ok. Eu vou pedir alguma coisa igualmente simples, tá? Que vocês vão entender perfeitamente bem. Não pense no canguru. Não pense no canguru. Não pense. Tá pensando? Pois é impossível. Você não tem como fazer isso. Então, retirar ou reprimir um hábito vai deixar um vácuo vazio, tá? Que ele precisa ser preenchido. Então, toda vez que você não estiver prestando atenção, o cérebro retorna aos padrões anteriores, porque tem um buraco ali, tá? E você não consegue fazer ele deixar de existir. Agora, algo que você pode perfeitamente fazer é substituir. Então, se você pegar algo e substituir, isso sim é possível. E se você automatizar essa substituição, você consegue com certa naturalidade, certo sucesso. Isso, inclusive, tem um nome, tá? É implementação de ação. É uma técnica. Como assim? Você quer eliminar uma autossabotagem, algum pensamento negativo, algo que te prejudique. E, normalmente, distraiu, você volta, tá? E continua sabotando. O que você vai fazer? Você vai parar, você vai analisar o acontecimento e tentar calcular qual é o momento em que você entra nesse automático, tá? Quando é que isso acontece? Em que circunstâncias? Analise bem isso e aí você vai conscientemente fazer uma decisão e automatizá-la. Como assim? Você vai criar uma situação se então. Como é que funciona isso? Se eu fizer isso, então farei aquilo. E você começa imediatamente. Construa um momento em que você se distraiu e começou a pensar coisas ruins, ou entrar na negatividade, ou ser pessimista. Isso serve para qualquer coisa, até uma atitude, tá? Comer salgadinho, se você quer emagrecer, roer as unhas, não importa. Quando é que acontece? Quando eu começo a cansar, faz isso. Quando eu tenho vontade disso...
Aí você vai criar um sentão. Então, você visualiza um momento em que você levantou, recria a cena e vai na geladeira comendo ali. Se isso acontecer, então eu vou comer, beber um copo d'água e fazer 3 flexões, ou sei lá, polichinelo, o que for. Coisa boba, né? Pois é. Por que isso? Isso é um truque. Você está fazendo um truque. O que vai acontecer quando você ativar o sentão? Você vai ter tempo de pensar. E quando você pensa, lembra que você se propôs a mudar? E você tem a primazia. Se você tivesse consciência, não teria feito. Lembra que você já decidiu ser diferente? Você decidiu que essa atitude, atividade, comportamento te faz mal? Como é que você fez isso? Pensando sobre o assunto, analisando isso e tomando a decisão, não quero ser assim. Então você já tomou essa decisão. O que acontece é que quando o automático está rodando, você não tem consciência de que tomou a decisão. Quando você cria a intenção de implementação, esse sentão, e automatiza, no momento em que você entra no sentão, você tem tempo de pensar. E quando pensa, normalmente não faz. Porque você já tinha decidido isso. Você repete porque naquele momento você não está pensando. Algumas pessoas dizem assim, é o vício, ok? Mas parece como se fosse uma coisa fora de você. Não, é um processo natural que foi criado pelo cérebro como uma vantagem. Mas em algumas circunstâncias pode ser desvantajoso, a não ser que você entenda como funciona e use essa mesma ferramenta a seu favor. Então, automatize. Se acontecer isso, então farei aquilo. E cria uma coisa boba. Por exemplo, eu vou saltitar, vou fazer isso, eu vou beber um copo d'água, eu vou fazer alguma coisa e crie o ambiente propício para isso acontecer. Então, tem a água ali, a mão, etc., para você mudar o pensamento, comportamento, etc. Então, toda vez que me vier esse pensamento, eu vou levantar da cadeira, vou beber um copo d'água, fazer isso, eu vou dar 3 polichinelos, eu vou fazer aquilo. Automatiza, repita isso mentalmente. Faça isso toda vez que você notar que está acontecendo, até automatizar. Quando você automatizar a sua intenção de implementação, que é o nome utilizado, você criou o quê? Um gatilho para o gatilho. Então, toda vez que o gatilho do pensamento acontecer, você vai disparar o gatilho da substituição. Por quê? Que não pensar nisso é impossível, mas pensar em outra coisa é perfeitamente válido. Então, em vez de não pense no canguru, quando o canguru começar, pense no coelhinho. Por exemplo, eu já sugeri, você termina um relacionamento e está sofrendo. E aí, como fazer? Simples. Existem coisas que têm privilégios, como, por exemplo, o equilíbrio. Por quê? Porque se você não mantiver o equilíbrio, você pode morrer. E se alguma situação faz você perder o equilíbrio ou algo potencialmente perigoso, o seu cérebro automático assume o controle. Então, você terminou o relacionamento e está tocando aquela música. Troca a estação. Ele sentava naquele sofá. Tira o sofá. Por quê? Porque toda vez que você olha o sofá, isso acontece? Vamos e tira. Mas eu não estou conseguindo, não pude tirar, então está vindo aquele momento, pensar e tudo mais. Liga para alguém. Você já comeu lagosta? Eu nunca comi lagosta. Vamos comprar uma? Você não sabe como compra uma lagosta. É uma coisa complicada. Você nunca fez isso. É uma novidade. Você vai prestar atenção. Toda coisa muito nova, muito diferente, traz foco ao seu cérebro. Você tem aquele impacto. Então, se tem aquele bicho ali, como é que faz para abrir? Você vai usar uma faca, vai fazer alguma atividade que envolva algum certo perigo. Você não pode ver atenção. O que é que acontece? O automático toma conta. Presta atenção no que está fazendo, senão você cai. Ou vai ter uma atitude nova, vai aprender a andar de skate ou coisa assim. Aí eu vou me quebrar. Faça uma coisa mais simples. Quando você estiver nessa atividade, você não vai pensar naquilo. Por quê? Porque manter o equilíbrio, manter a integridade física, resolver como abrir essa lagosta, para o seu cérebro, são muito mais importantes, porque estão relacionadas à sua sobrevivência. Então, por que você fala da lagosta? Comida. Então, abrir uma lagosta para comer. Fique com bastante fome e se proponha a só vou comer quando resolver o problema dessa lagosta. Ou qualquer outra coisa que você não saiba fazer. Não tem nenhuma alternativa, eu só vou comer isso aqui. Chame alguém para te ajudar, para manter o foco na atenção. Converse com alguém. Crie o quê? Coisas para preencher.
Então, toda vez que o pensamento surgir, se então. Crie um se então que seja bem orgânico, bem mecânico, bem gatilho. E aí você acabou de criar o gatilho para o gatilho, para facilitar a substituição de uma atitude negativa para o seu desenvolvimento por uma atitude que você quer ter, porque ela é muito positiva, muito produtiva e, principalmente, vai levar você aonde você quer chegar. Então, entenda, se você utilizar a técnica adequada, coisas que parecem muito difíceis se tornam fáceis. Mais ou menos como você tentar fazer uma atividade de bricolagem usando ferramentas adaptadas, ou o que a gente chama de gambiarra. Se você tivesse a ferramenta apropriada, quão mais fácil seria realizar essa atividade? Qualquer um faria. Pois é isso que você vai fazer. Quando você entende como o cérebro funciona, você pode usar isso como vantagem para fazer ele funcionar exatamente como você quer. Então, o automatismo cerebral surgiu como uma vantagem evolucionária. E agora, nesse momento, está sendo uma dificuldade para você. Muito bem? Vamos transformá-lo novamente numa vantagem, utilizando técnicas para mudar essa situação. Então, pensamentos bons são úteis, etc. Você tomou a decisão, isso é o mais importante, é o pontapé inicial. É admitir que tem um problema e se dispor a mudar. E agora, use as ferramentas adequadas para implementar a sua intenção. Espero ter sido útil para você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.